Bem, eu sou, em princípio, descendente meus ancestrais são alemães, tanto do lado materno quanto do lado paterno, em todas as linhas, pode-se assim dizer, e o sobrenome da minha mãe, do pai dela, era Pletsch, da minha avó materna, Schneider, do meu, então, avô paterno, por evidência, Sone, né, e a avó paterna, Kampf. Então são, né, família, assim, nomes bastante reconhecidos e conhecidos. Não tenho informações maiores sobre chegada, mas encontrei numa literatura do meu bisavô que teria como imigrante chegado em Três Coroas, na região próxima ali a Gramado. Meu marido também, Erhard, né? Tanto o pai, por óbvio, Erhard, né? A mãe Schneider, o mesmo sobrenome da minha avó, mas Schneider é um sobrenome muito comum entre os alemães, então seria como o equivalente ao Silva ou ao Souza, né? Então não eram parentes. Bem, a questão toda da cultura alemã, eu que sou de uma geração antiga, nós vivemos muito isso. Minha avó só falava em alemão, minha avó materna, e a mãe também, minha mãe e meu pai conversavam, mas naquela época da minha infância, ainda estávamos vivendo o azedume das restrições da Segunda Guerra Mundial, e com isso os alemães eram, eu lembro até na escola, a gente sofria um pouco hoje a gente diria bullying, né? Então se sofria algum tipo de restrição, embora estudasse no Colégio da Glória, onde todas as irmãs e o próprio colégio, né, e no início veio, as fundadoras vieram todas da Alemanha, então não de parte da escola, mas de alguns colegas, não foi muito forte, mas havia, né, eu tenho lembrança disso. Quanto aos meus filhos já, eles não conhecem a língua alemã, nenhum deles, algumas palavras que a gente falava, porque eu e meu marido também não falávamos alemão em casa, né, a gente ouvia o alemão, mas não éramos praticantes da língua. Hoje, eu busco recuperar esse atraso estudando alemão, né? Então eu já faço leitura, participo de turmas, de aulas, né? E tenho um conhecimento, assim, digamos, razoável hoje da língua alemã. E o alemão, a língua alemã se caracteriza, assim como em outros países, o italiano também, por muitíssimos dialetos. Então, dependendo da região de onde os imigrantes vieram e para onde foram morar, esse é o dialeto que predomina. No nosso caso, da nossa família, é o dialeto chamado Hunsrück, que é da região ali próximo aos Alpes, né? Que é a região da Áustria, que é o Hunsrück. Já outros é o pomerano, que se diferencia bastante desse tipo de alemão. E o alemão, no caso clássico, tradicional, que é o alemão de literatura, que é o chamado Hochdeutsch, né? O alemão gramatical, digamos. Esse hoje é o mais, digamos, o mais conhecido, que é utilizado em filmes, nas novelas, na própria literatura, revistas, né? Esse é o tipo de alemão que hoje se fala. Já nós, assim, conhecemos muitas palavras que são oriundas do dialeto e que não tem o equivalente no Hochdeutsch, é totalmente diferente, né? Quase seria o caso de se poder comparar com o nosso jeito de falar do gaúcho, né, com o nordestino, ou com o mineiro, né, que vai dizer para tudo, um trem, isso aqui é um trem e tal. Para nós, trem significa trem mesmo, né? Para eles, trem é o meio de transporte viação férrea. Para eles, trem é qualquer sinônimo de coisa, né? Uma coisa. Então, essas diferenças, né, existem em todos os lugares e na língua alemã também são muito evidentes. Nós temos as colônias velhas, que foram as primeiras áreas colonizadas, né? Então, pela facilidade de transporte, até os alemães que haviam desembarcado dos grandes navios no Rio de Janeiro, vieram com barcos menores até a região ali de São Leopoldo, né? Né, primeiro pelo mar e depois via rios, né? Então, esses se localizaram ali. Aí depois, a partir dali, muitas famílias se deslocaram para outros pontos, porque era uma política também do Império, na época, de colonizar o Rio Grande,
que recém havia se tornado possessão portuguesa, né? Então, a ocupação do território era um ponto assim primordial para garantir, né, a posse da área. Então, os alemães foram direcionados, né, para o Rio Grande do Sul para garantir a soberania portuguesa nesse território que anteriormente pertencia à Espanha, né? Tanto que as primeiras tentativas de colonização que o governo fez foi com os açorianos, que não permaneceram, né, na região interiorana, até pelas mesmas dificuldades que os alemães também enfrentaram, né? A falta de infraestrutura, não tinha o apoio governamental, ou seja, as pessoas vinham com muitas promessas, mas ao chegar nos locais para onde eram destinados, as condições que haviam sido anunciadas, elas não existiam, né? E aí era ou voltar ou ficar. A maioria, então, embora muitos tenham voltado, né? A gente tem notícias de muitas pessoas que voltaram, inclusive alguns que permaneceram, outros membros da família resolveram voltar de novo para a Alemanha, né? Porque realmente as condições eram muito precárias, né, para a maioria. Essas narrativas foram um livro que nós lançamos no ano passado, até foi financiado pelo Sicredi, através do projeto do Fundo Social Sicredi, que patrocinou grande parte do livro, o restante foi bancado com patrocinadores do grupo da etnia alemã mesmo, e outras empresas, né? Esse livro, ele traz assim uma contextualização da imigração como um todo. Em primeiro lugar, traçando o panorama da Europa e todas as circunstâncias que levaram as famílias a sair. Eu imagino, né, como isso foi difícil, né? As pessoas vieram premidas mesmo por uma urgência, né? Não havia alimento, não havia emprego, a Europa atravessava uma crise muito grande, na Alemanha mais ainda, né? Do pós-guerra. Então era vir ou vir, né? Ou morrer de fome lá. Então muitos vieram assim, claro que outros vieram por espírito aventureiro, né? Sempre há os que buscam, né? O Brasil era cantado como o país da fartura, onde eles encontrariam escolas, eles encontrariam vilas estabelecidas, eles ganhariam ferramentas, animais, dinheiro, né? E o outro motivo muito forte da imigração foi a formação do exército, né? O Brasil, recém tendo declarado a independência, se separado de Portugal, não tinha exército. E as pessoas que moravam aqui eram portugueses, né? A maioria vindo das cortes, né? Então, a necessidade de organizar um exército nacional, que inclusive pudesse lutar contra o exército português, né? Contra os próprios irmãos, foi um dos motivos que trouxe os primeiros imigrantes que vinham para formar esse exército, mas na verdade com o título de agricultores, ou seja, camufladamente eles viriam para colonizar, mas muitos deles eram mercenários, soldados mercenários, né, que vieram para formar esse exército, que foi uma das necessidades do novo império que se formava, né? Sem exército, qualquer império é muito frágil, né? Então, a necessidade de formar esse exército foi um dos grandes motivos da imigração e que trouxe justamente pela questão de Dona Leopoldina, né, esposa do imperador, ser de origem austríaca, favoreceu então a vinda dos chamados dos teuto-alemães, que hoje são regiões da Rússia, da Polônia, da Áustria, mas que na época politicamente era a grande Alemanha na Europa, né? Então esse foi o motivo. Por que não italianos, né? Acho que então aí a questão, necessidade de formar o exército, mais o fato de a esposa do imperador ser austríaca, né? Isso fez com que o olhar do império se voltasse para a Alemanha. Olha, Mara, eu digo assim, ó, são histórias tão interessantes e que fazem a gente pensar, né, nas questões, nas dificuldades que as pessoas passaram e também assim, ó, no esforço, no trabalho, nas competências. Nós temos aqui
histórias, por exemplo, das próprias escolas, né? O Colégio Rui Barbosa, formado, né, a partir da comunidade religiosa, porque junto com os alemães, com a imigração alemã, a gente está comemorando também o bicentenário da presença luterana no Brasil, porque oficialmente, embora já tenhamos tido imigrantes anteriores, e luteranos também, né, e de outras também, de outras adventistas, batistas, né, mas os luteranos, que eram chamados protestantes na época, eles vieram, então, oficialmente, né, com essas levas de imigrantes. Então, as 3 escolas privadas que nós temos em Carazinho, Colégio La Salle, aliás, 4, o Rui Barbosa, né, que se constituiu junto com a comunidade evangélica, já há mais de 100 anos, é uma escola que já completou o centenário, junto com essa também o Colégio da Glória, da década de 40, né, também o Colégio Aparecida, as Irmãs de Notre Dame, eram todas, né, vieram da Alemanha, Colégio La Salle, os primeiros irmãos também vindos da Alemanha, essas histórias são contadas aqui no livro, né? E ainda as famílias, né, descendentes alemães, como, por exemplo, Luiz Korgel, que foi um dos, digamos assim, um dos grandes mentores do Clube da Sociedade Recreativa 25 de Julho, né? Esse tipo de agremiação cultural e recreativa existe ainda em muitos municípios, né, ativas em muitos municípios especialmente aqui do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Também Fritz, né, seu Fritz, que vê Carlos Fritz, imigrante alemão, Marek, João Marek, também imigrante alemão, e com ele outros, né, que foram, por exemplo, nós temos aqui o nome também da família Lambert, que também é imigrante, da família, outro que temos aqui, da família Kreutzer, né, os ancestrais do seu Rodolfo Kreutzer, que inclusive tem a relojoaria mais antiga de Carazinho, né. Temos também aqui seu Nice, que foi, né, também um ancestral desse ramo todo dos Nice, que hoje reside aqui em Carazinho, que fez um trabalho muito grande, né, essa primeira, digamos, primeiro povoamento em Carazinho, que foi a colônia Dona Júlia, né, se estabeleceram ali, ele trabalhou com depois com outras pessoas da comunidade e trabalhava como agrimensor. São histórias muito interessantes. E daqui da região de Carazinho, né? Também Jungs, foi jornalista em Carazinho também. Os Fênix, irmãos Fênix, que é tipo, uma empresa aqui também. Os pais dos atuais residentes ainda, né, do ramo dos Fênix, também eram imigrantes. A família Schmedeke, também, né, cujos ancestrais eram aqui. A família Brandt, de Coqueiros, a família Beren, a família Sudbrack, dos supermercados, né, Leonhard e Sudbrack, também foram os pioneiros. E uma história muito interessante que foi contada pela dona Irmgard, que é a filha, né, desse imigrante que veio aqui. A dona Irmgard é digamos, a mentora dos supermercados Boa Vista. E ela tem uma história fantástica, né, de luta, de superação, de criatividade, uma mulher que ainda hoje é muito dinâmica, né. Então, essas histórias contadas, ou pelos descendentes, ou, né, a maioria pelos descendentes, porque nós não temos mais os pioneiros, né, que vieram, elas são histórias de muita beleza, são histórias que nos fazem refletir sobre o valor do trabalho, o valor da cultura, o valor da própria língua, né, que uniu. Eles tinham tão pouco aqui, que o que eles tinham eles tinham muito pouco em bens materiais, mas eles tinham muito em fé religiosa, em valores, né, em valores morais, em cultura, na própria forma de se socializar, né, através dos camps, dos bailes, da igreja, da escola.
que era extremamente valorizada. Tanto é que eu conto aqui no livro que na época em que os primeiros imigrantes se estabeleceram, lá pelos idos de 1800, já depois oficialmente 1824, né? Lá pelos idos de 1850, 1860, havia mais escolas criadas pelos alemães do que escolas nacionais. Porque aonde houvesse um núcleo de pessoas, havia uma igreja, embora não oficial, não pudesse ser oficial, porque a religião oficial era a católica pelo Império, né? Só depois, com a proclamação da República, é que a liberdade religiosa fica assegurada pela Constituição. Antes disso, qualquer evidência de igreja não era proibida, não podia haver, né? Mas havia sempre o local de escola, né? A pessoa mais instruída ou a que mais conhecia, nem sempre os pastores também eram pastores formados, eram leigos que, enfim, era uma forma de união, né? Que as famílias encontravam de partilhar hinos, de conviver socialmente, né? Através da escola e da igreja e dos camps. Eu acho que um dos legados, assim, ó, é essa crença no valor do trabalho. Dificilmente você vai encontrar entre esses imigrantes pessoas que não tenham se apegado, digamos, ao trabalho, né? Mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, as pessoas tinham uma necessidade de sobreviver sem auxílio, sem bolsa de nada, né? Eram eles por eles, né? Então eles precisavam garantir a sobrevivência, desde derrubar a árvore para serrar a árvore, para daí fazer a sua casa enquanto moravam, né, em barracas. Então, um dos grandes valores que eu penso assim, ó, é a importância e a dedicação ao trabalho, né? O trabalho, acima de tudo, o trabalho reunia as pessoas, o trabalho era uma marca dos imigrantes, não só dos alemães, isso também de outras etnias, né? Porque foram pessoas que vieram com a malinha das suas roupas, né? A maioria deles com uma Bíblia e um inário, que era o que eles prezavam, né? E trazendo então essa bagagem. Acho que o segundo item assim que muito agregou foi a questão da cultura, e a cultura representada então através da música, da dança, dos trajes típicos, porque na verdade eles tinham muita saudade da terra natal, né? Então havia esse sentimento de tentar trazer para cá aquilo que restava para eles, que era o sonho, que era a lembrança, que eram as coisas que, enfim, que lá eram presentes, né? E aqui tiveram que ser reconstruídas, reinventadas. Isso, então, questão da cultura, da educação, né? A importância de ler, de saber, de se alfabetizar, não se admitia que um alemão não soubesse ler e escrever. Às vezes não sabia fazer isso em português, mas também, sempre nas escolas, além de aprender o alemão, a alfabetização era com o alemão, logo depois, digamos, eram escolas bilíngues, né? Onde se aprendia o alemão e o português. Um português, às vezes, bastante atravessado, né? Mas havia.